vídeo. Fala rapaziada, todo mundo com vocês, está aqui no Hollow Knight. Eu ia trazer um vídeo pra vocês, que eu falei pra vocês, né, que eu ia trazer um vídeo de Hollow Knight, acho que foi, eu não lembro quando foi, mas foi um tempinho já. Eu vou gravar agora, eu só não consegui gravar antes, porque teve muito problema, né, aí eu não consegui gravar, eu tive que deixar pra outro dia, sabe? E hoje, rapaziada, eu vou estar tentando passar o Puriverso primeiro. O Puriverso já tô aprendendo, a atividade do ataque dele. Não tá tão difícil não. Sério, tá começando a ficar fácil. Quer dizer, ele é um boss muito difícil, realmente. Mas mesmo assim, eu tô começando a aprender as viagens do ataque dele, tô começando a decorar, sabe? Tá bom, bora lá. Bora jogar. Ô bosta, eu não consigo bater nele, pera aí. Ai, tava dando certo de curar. Nossa. Pera aí. Vou colocar a beat que eu uso pra ele, vai. Ó, beat eu tô. Pera aí. Eu vou provar pra você, então prova hoje na minha casa. Bom, eu poderia usar o fosse quebrável, até poderia. Mas, não. Foi justo nessa rádio comunitária de Cachoeira de Goiás. Eu lembro que... Eu queria colocar força inquebrável nessa build também. Fiquei nervoso. Fiquei nervoso, mas depois já achei bom demais. Aí eu coloco... Deixa eu ver, vou colocar... Sei que vai. Dá pouco de dano, mas pelo menos ajuda. De novo, segundo tentativo. Eu lembro da confusão quando você foi lá de Bom Retorno. Eu tava conversando na rádio. Eu não sei por que eu tô ficando assim, vocês têm que falar disso pra todo mundo nessa cidade já tá cansado de saber o que aconteceu mesmo. Não foi nessa época que eu falei de tanto. Oi! Ok. Tô gravando. Ok? Tô gravando. Tá? Divisor de água na vida, sabe? Eu não senti mais a Não, você tinha uma voz muito linda. Sabe daquelas que a gente Mamãe! Vem aqui! Meu pai amado, que eu preciso ir. Só vim aqui ver se você tava bem, tá me passando a tarde toda. Conversa boa é assim, né? A gente não devia passar. também, gostando muito do nosso papo, bom demais. Uma pena de aqui. Ai, caramba. Mais outra vez. Pera aí, galera, vou deixar no outro modo. Rapidão. Eu te acompanho. Boa tarde. Bom, dá licença aí, vou deixar vocês aqui. Pausa rapidão. Pronto, galera, tô nesse modo, porque esse modo aqui é bom, porque tem todos os amuletos do jogo. E conseguiu te convencer a lutar. Praticamente quase todos os boys do jogo.
Você sabe. O que tem de complicado? Desde que o Giancarlo morreu que... Só falta a rádio subsolto que eu não tô ainda, né? Tô ainda no Matheus. Eu já tô aceitando mais que foi assim. Não passei do quarto plantel. Mas como eu queria não falar com você. Como eu queria que aquele dia nunca tivesse acontecido. Bora. Nisso, eu tenho que reconhecer que a Zila foi massa. E mesmo ela tendo raiva de mim essa vida inteira, ela não contou pra ninguém. Ela guardou essa história pra ela. E como eu sabia que tinha enterrado isso aí? Não. Mas medo de isso. Medo de chance o tempo que aconteceu naquele dia aparecer. Sim. Mas também não custa te lembrar que tem essa casa, não é? Até foi irmão, falou que tava usando. Não sei. Sabe como que aconteceu? Aí desmaiado quando caiu. Não tem nem como lembrar, não. E outra, quem que não vai desconfiar pra você? Porque assim, todo mundo vai discutir com o Giancarlo. Você não. Você perde um passado daquele trato de uma filha. E vocês não. Nenhum motivo aparente, nenhuma ligação. Mas daí eu queria que ninguém pagou por isso? Não, não carregar essa culpa não. Se não tem consciência. Não, é importante ter consciência. Ai. Eu só tô aqui. Deixa eu lembrar que quando eu tava apertado, o desespero deles, todo espalhar, e a sua irmã continuar te perturbando, você tem que tudo guardar. Bem guardado com você. Assim fala. Pede pra dizer pro pai que eu posso ficar com vocês. Eu vou de um ano mesmo. Não deixa isso. Ai. Sabe o que eu tô provando aí? Não vou deixar isso, não. Sabe, sempre vai. Não tá querendo dizer isso dele? Esse estúdio foi tão sem graça sem você. Desculpa eu te fazer esperar tanto tempo. Não foi bom porque eu baixei uns arquivos aqui que eu tava pensando. Era assim a cópia dele, ó. Terminando aqui de passar um... Gostou? Você falou com ele? Tá bem? Meu pai só volta pra casa quando ele aceitar a ação, tá? Agora rezar pra isso dar certo, né? Porque senão não sei o que eu vou fazer. Que loucura. Eu sinto muito. Obrigado mesmo, né? E olha o que eu fiz. Ah. Peraí. Ai. Eu fiz o pop. A gente já conversou, né? Ela escovou com o Breu com a cabeça amassada. Aham. Porque você foi. Você é a coisa mais importante da minha vida. Eu nunca te errado. Nunca. Foi bem rápido você. Eu errei. Você sabe por quê? Eu me acostumei com o povo passando a mão na minha cabeça, falando que tudo que eu fazia estava certo, tudo tinha um motivo, tudo tinha uma explicação. Mas eu sou um árbitro de sertanejo, né? Se eu sou um modelo de Brasil, eu tenho completador aqui no Brasil. Mas você não. Você é verdade. Você não faz pra mim. Você não faz só o que eu quero ouvir. É por isso. Ai. Eu comprei, ó. Mas que bosta. Fica amargado. Me dá mais um chance.
E a galera ainda chegando na lista. Olha isso. Caramba. Tá difícil. Você sozinho, você pode deixar comigo. Sozinho você pode falar quando você quiser. Esta semana em Terra Nostra. Está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Meu Deus. Escândalo do Banco Master atrás das grades. É transferido para um presídio de segurança máxima em Brasília. Nessa foi recebido mensagens de Bocário no dia da primeira prisão do Olha isso. Eu saio do TNT. Aham. E o Qatar diz que a cotação pode chegar a 150 ao barril. O Jornal Nacional começa agora. Master Daniel Vocaro já está na Penitenciária Federal de Brasília. É um presídio de segurança máxima. A transferência em São Paulo mobilizou agentes da Polícia Penal Federal e foi autorizada pelo ministro do Supremo, André Mendonça. O comboio com um forte esquema de segurança saiu no fim da manhã e levou Daniel Vocaro da Penitenciária 2 de Potim para o aeroporto de São José dos Campos. O dono do Master estava algemado e usava o uniforme da penitenciária, calça bege e camisa branca. Policiais penais federais levaram o banqueiro até o avião da PF já na pista do aeroporto. Em São José dos Campos, Vocaro seguiu para Brasília, onde desceu no hangar da Polícia Federal. De lá, o comboio levou o banqueiro para o exame de depois da batalha foi conduzido para a Penitenciária Federal de Brasília, a 20 quilômetros do centro da capital. No presídio de segurança máxima, o Master usará outro uniforme, calça e blusa azuis. Vocaro vai ficar ao menos 20 dias numa cela de incursão de 9 metros quadrados. Depois ele irá para uma cela como esta, que mede aproximadamente 6 metros quadrados com um colchão sobre uma cama de concreto, sanitário, pia, chuveiro, mesa e assento. Não há tomadas elétricas. Ele ficará sozinho na cela com direito a 2 horas de banho de sol e 6 refeições por dia. O relator do caso Master, ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, Olha aqui que eu autorizou a comprei. transferência a pedido da Polícia O Federal Cornigan. de segurança pública em razão de Daniel Vocaro grande capacidade Tá pego. de articulação Olha, é o mesmo de dom prestígio e poder do público. Dragon Fruit Gun. Ó. Condições institucionais que permitem mensalmente mais próximo da execução da pistola, considerando a localização e Gostou? os responsáveis pela condução Cara, é feito. e pela decisão judicial das medidas cautelares adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. Daniel Vocaro foi preso pela primeira vez no dia 18 de novembro, sendo tentado embarcar de aeroporto
Ele ficou na cadeia por 11 dias, saiu usando tornozeleira eletrônica. Na Tem a coca mais voltou bonita. surpreso e levado para o Meio. centro de detenção do Tudo país. Vamos ver. Teve o cabelo Que é tudo feio. cortado E agora? raspado. Ontem foi Coca transferido mais para a bonita. penitenciária de Cotim, no interior de Meio. São Paulo, onde inicialmente Ainda? foi em isolamento de 10 dias. Um procedimento padrão de que o Bosta! cabelo dele foi cortado mais uma vez. A segunda Câmara do Supremo Tribunal Federal vai analisar na semana que vem a decisão de André Mendonça que foi Ó, olha aí. Ó, olha aí. Fabinho Zé. Ele continua na penitenciária de Cotim. Segundo a PF, ele era o responsável por organizar o fluxo financeiro no esquema ilegal montado para intimidar e vigiar adversários de Borcar. Hoje, o ministro André Mendonça determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para apurar o vazamento do material obtido com a quebra de sigilo de Daniel Borcar. A decisão foi tomada após pedido apresentado pela defesa do banqueiro. No documento, o ministro afirmou que cabe à autoridade que recebeu a informação de acesso restrito a responsabilidade pela não Bosta! a quebra de sigilo não tornam públicas as informações acessadas. Na decisão, André Mendonça também destacou o direito da imprensa de informar. O procedimento apuratório deve ter como hipótese investigativa a eventual identificação daqueles que teriam o dever de custodiar o material sigiloso e o violar. Ô, Bel, o que é isso aqui? Legítimo exercício da Por fundamental que tá profissão olhando pra jornalística, obtiveram acesso indireto às informações que, pela Ele sua tá olhando pra natureza Deus? íntima, não deveriam ter Porque sido tem luz. publicadas. O ministro defendeu o relevantíssimo papel desempenhado pela imprensa, instituição essencial à constituição de qualquer modelo de organização estatal que se pretende estruturada a partir dos ideais democráticos e republicanos. Em outra vez, a Federal afirmou que nenhum relatório, informação de polícia judiciária ou representação apresentada pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero conteve dados que não fossem relevantes para a instrução das investigações. Não foram incluídas, portanto, informações relacionadas à intimidade ou à vida privada dos investigados. De acordo com a nota, não compete à Polícia Federal editar conversas, selecionar ou manipular dados extraídos de equipamentos apreendidos, sob pena, inclusive, de violação ao direito contraditório e à ampla defesa constitucionalmente assegurados. A defesa de Daniel Borcar manifestou indignação e surpresa com a divulgação de fotos dele dentro da unidade prisional. Declarou que acredita no respeito à integridade da história do Estado. A defesa do projeto negou as acusações e disse que ele está à disposição das autoridades. Supremo Tribunal Federal uma petição reagindo a críticas do ministro André Mendonça. Quarta-feira, ao autorizar a terceira fase do Mendonça afirmou que a CGM teria mais prazo para se manifestação do caso. Segundo Mendonça, poderia colocar em risco a segurança de vítimas dos ilícitos, além de dificultar a recuperação dos ativos bilionários viciados pelo esquema. Hoje, ele disse que o tempo conseguido para avaliar as medidas era insuficiente. Está concursado por ter mais de 2 mil páginas. Ele afirmou também que ele não tem a opção de ser condenado nas suas manifestações, especialmente, abre aspas, nas que possuem o maior potencial de impacto sobre direitos fundamentais, como são as medidas de ordem penal, aí se incluindo a de prisão. Fecha aspas. O procurador-geral citou a tentativa de suicídio de um dos presos na operação de quarta-feira no início do ano citado como demonstração do impacto da adoção de certas medidas cautelares. Uma reportagem do jornal O Globo revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Borcar, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado. Vou fazer o Vou passar para o céu 4. Mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de vendas do Banco Master e indicam que Borcar teve acesso ao inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal de Brasília. A jornalista Malu Gaspar, de Globo, Olha, teve olha, acesso olha com o que eu tô exclusividade fazendo. aos prints de uma conversa Não vai ser Fire. entre Daniel Borcar
e o ministro Alexandre de Moraes, no dia 17 de novembro do ano passado. Meu, tá parecendo a espada de alguém? Às 7h19 da manhã e só terminou às 8h48 da noite, menos de 2 horas antes de o dono do Banco Master ser preso pela primeira vez pela Polícia Federal. O contato do ministro Alexandre de Moraes está na agenda de Porcaro desde dezembro de 2023. Os dois escreviam os textos que enviariam um para o outro no bloco de notas dos celulares, fora do WhatsApp. Tiravam print da tela e depois enviavam as fotos dos textos como imagens de visualização única, aquelas que se apagam assim que são lidas. Por isso, as mensagens do ministro Alexandre de Moraes não estão disponíveis, mas os Borcari continuaram acessíveis no celular dele, apreendido pela Polícia Federal. A primeira mensagem foi enviada por Daniel Borcari logo cedo. Segundo o Globo, era uma referência à negociação de tentativa de compra do Banco Master e do Banco Pictet. Na mesma mensagem, o banqueiro fala de um vazamento que teria relação com o emprego criminoso contra ele na Justiça Federal em Brasília. Às 7h18, ele escreveu no bloco de notas: "Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chance de conseguir esse financiamento já ainda hoje à tarde." E aí, ele vai para tentar a terapia dos demais investidores estrangeiros. Do outro lado, as fronteiras falando começou a parar passada, obviamente sem qualquer detalhe. Mas a turma do BNB disse que a coisa movimenta mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. Um minuto depois, o texto escrito em bloco de notas foi enviado ao ministro. Poucas horas depois, às 8h16, Alexandre de Moraes respondeu: "Não é possível ver o conteúdo da resposta porque era uma mensagem de visualização pública." A investigação sobre o caso Master já identificou que Daniel Borcari acessou ilegalmente sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais. A PF também descobriu que o banqueiro obteve informações sigilosas do inquérito da Justiça Federal sobre a fraude bilionária envolvendo a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Segundo o jornal Globo, já preocupado com os desdobramentos do processo que levaria para a cadeia, Borcari usou o site O Bastidor para esquentar essa informação e torná-la pública. Com isso, esperava poder apresentar uma petição diretamente ao juiz Ricardo Leite, tentando impedir medidas cautelares eventualmente requeridas e barrar o risco de ser preso. Na época, o caso ainda tramitava na Justiça Federal do Brasil. No fim da tarde, às 17h22, Borcari enviou uma nova mensagem ao novamente usando o bloco de notas e depois enviando um print de visualização pública. O ministro não respondeu a essa mensagem. 4 minutos depois, às 17h26, Borcari escreveu: "Alguma novidade? Conseguiu minha notícia ou bloquear?" Alexandre de Moraes respondeu em seguida, às 17h31, e mais uma vez com uma mensagem de visualização única. Às 19h58, Borcari voltou a escrever no bloco de notas: "Alguma novidade?" Esse print é enviado para o ministro às 20h04. Moraes responde com mais 2 imagens de visualização única, às 20h21 e às 20h23. E às 20h48, Borcari envia mais um preso. Seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que pode me ver. Amanhã começo as batidas no estejo. Estou indo assinar com os investidores de fora e estou online. Alexandre de Moraes respondeu com um sinal de positivo. Menos de uma hora depois, a Pictet Holding Financeira anunciou a compra do Banco Master, movimento que coincide com o que Borcari descrevia nas mensagens. Segundo a reportagem de Globo, é possível deduzir que a mensagem do banqueiro responde a uma pergunta do ministro Moraes sobre o negócio com a Pictet, e que o Esteves dono do banco BTG Pactual. No dia seguinte, a própria mensagem, o Master foi liquidado pelo Banco Central e o negócio não foi fechado.
A esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane de Moraes, manteve um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que prevê o pagamento de mais de 3 milhões de reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024, o que renderia 129 milhões de reais no total. No início da noite, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se manifestou em uma nota imprensa. Às 18h44, a Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo Tribunal Federal, a pedido do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, divulgou a seguinte nota. A análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Volcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Segundo a nota, no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas do computador de quem fez os prints, ou seja, fica demonstrado, segundo a nota, que as mensagens, prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Volcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Ainda segundo a nota, os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. O jornal Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Volcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar ao mesmo tempo... Tô lascado. Nela contida. O jornal informa também resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revestindo uma prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo grupo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O grupo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, publicados nas edições impressa e digital da reportagem. E que as informações foram checadas ao longo de ontem, na última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. O jornal O Globo informa que o número utilizado receberam propina para aplicar dinheiro no Banco Master. Segundo a PF, a Amazon Prime aplicou 390 milhões de reais em letras financeiras de 4 bancos privados, de junho a setembro de 2024, sem passar por análise ou fiscalização. Desse total, 50 milhões foram para o Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro. A polícia investiga 3 servidores da Amazon Prime por suspeita de gestão temerária e corrupção. São eles: Claudinei Soares, coordenador do Comitê de Investimentos da época, Cláudio Marins de Melo, então diretor de Administração e Finanças, e André Luiz Mendes de Souza, então diretor de Previdência. A Justiça afastou os 3 das funções por 90 dias. Segundo a Polícia Federal, os 3 servidores foram os responsáveis por fazer as aplicações financeiras suspeitas. Agora,
A investigação quer descobrir quem autorizou essas operações. Segundo as investigações, eles teriam recebido propina. Uma locadora de veículos tem 600 mil reais. A Amazon Prime declarou que está colaborando com as investigações. Nós não localizamos a defesa dos funcionários citados na reportagem. A seguir, o preço do petróleo dispara com a guerra. Donald Trump decide a rendição incondicional do Irã. E Israel ataca o complexo de comando dos ayatolás. Descanso em meio à natureza, a adrenalina nas alturas. As rotas turísticas mais procuradas do nosso interior estão no especial Turismo SP. Nós vamos te levar para vários cantinhos do nosso interior. Lugares que você talvez já conheça, outros que você vai descobrir junto com a gente. Um especial com os destinos que viraram tendência e já entraram no roteiro de muita gente. Os parques aquáticos, as grandes festas, a comida, os temperinhos, os passeios aqui. Sábado, 11h45 da manhã. Casa de festa melhor do que trabalhar. Você não ouve de passa batendo ele. E ele tá com o mesmo. Almoço do domingo. Filé de peito 13,97 pelo. Batata 15,95 pelo. Óleo vitamina 900 ml no Global 115. Arroz ornico 5 quilos 14,87. Canelita Petro geralmente 24,79. Mistela 350 ml 2,99 pelo. Basta moderação. Sempre o dia do consumidor. Confira o valor nas pessoas especialistas. O amigo offline. As lojas são R$119,50 por mês. Só R$119,50 mensalmente. Super fácil de armazenar. Computer JBL são as bases de segurança. CVS Box SMS. São comprados extras de fundos. Nas lojas só R$36,50 por mês. Mais próxima de você e aproveite as ofertas mais lindas. Estados Unidos e de Israel contra o Irã completou uma semana hoje. Israel antecipou os ataques contra a guarda revolucionária do Irã e prevê continuar no Irã. O Donald Trump declarou que o único acordo possível com o Irã é a rendição total. 7º dia de conflito, explosões no céu de Irã. De noite e de dia. Israelense diz que 50 aviões bombardearam um bunker que fazia parte do complexo onde vivia o Ayatollah. Ele foi morto no sábado passado em um dia de conflito, mas o bunker ainda estava sendo usado pela liderança iraniana. As forças de defesa de Israel também divulgaram uma animação que mostra como era o complexo. Ocupava vários quarteirões no centro de Teherã e possuía diversos pontos de entrada e saída espalhados pela capital. No subsolo, numa profundidade de pelo menos 5 andares, os corredores levavam a salas de reunião para a alta cúpula do regime iraniano. Os militares israelenses atingiram 400 alvos só hoje.
Boa. Muitos levaram para casa os dois líderes supremos, o Khamenei. O clima é de luto, mas também de mobilização. Falando de uma investigação sobre o ataque à escola de meninas na cidade de Milagre, no sul do Irã, que matou mais de 160 crianças. Segundo a autoridade pela agência Reuters, investigadores militares dos Estados Unidos avaliam que o bombardeio pode ter sido realizado por forças americanas, mas a investigação ainda não foi concluída. A resposta iraniana continua sendo disparada contra o território israelense. O governo iraniano afirmou que os ataques americano contra o Lincoln na outra frente da guerra, explosões sacudiram os subúrbios ao sul de Beirute, no Líbano. Antes, Israel ordenou uma evacuação sem precedentes de toda a região sul da capital libanesa, uma área que é considerada reduto do Hezbollah. Segundo os militares israelenses, os alvos foram centros de comando e depósitos. O governo libanês afirma que mais de 200 pessoas já morreram e Israel diz ter eliminado 70 integrantes do Hezbollah. No centro de Beirute, famílias deslocadas passaram uma noite ao relento na Praça dos Mártires. Muitos vieram dos subúrbios ao sul de Beirute, alvo de intensos bombardeios israelenses durante a noite. A agência da ONU para refugiados afirma que quase 100 mil pessoas foram ajudadas a deixar os sinais de envolvimento de outras potências. No jornal americano, o Washington Post afirma que desde o início da guerra, a Rússia estaria fornecendo informações de inteligência ainda para ajudar a atingir forças americanas no Oriente Médio. Professor não quis comentar a reportagem. Os ataques iranianos voltaram a atingir países vizinhos. Registradas explosões perto da base aérea de Al-Said. A Arábia Saudita interceptou um míssil de cruzeiro ao sul de Riad. Drones atingiram o aeroporto de Ras al-Iraq. Teve a maior cotação desde 2023 e passou de $90. O ministro da Energia do Catar pode obrigar os países do Golfo a pagarem impostos e levando o preço do barril a $150, derrubando a economia mundial. E o presidente iraniano Massoud Pezeshkian chegou a dizer que alguns países já tentam reabrir um diálogo entre o Irã e os Estados Unidos. Para dizer que o único acordo possível com o Irã é uma rendição completa e a escolha de um novo líder que seja aceitável. Em entrevista à rede americana CNN, o presidente americano diz que não se importa se o próximo líder vai ser democrático ou não. O que importa é que trate bem os Estados Unidos, Israel e os vizinhos no Oriente Médio, disse Trump. Os líderes da Itália, França, Alemanha e Reino Unido conversaram pelo telefone sobre a escalada da guerra no Oriente Médio e receberam com interesse a proposta do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de compartilhar com os países da região a experiência ucraniana na interceptação de drones. A China defendeu um cessar-fogo imediato. O governo chinês cobrou o fim das ações militares
e declarou que é preciso evitar que a turbulência no Oriente Médio cause ainda mais impacto na economia global. Hoje, a porta-voz Mao Ning citou o Estreito de Hormuz, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, por onde passa 1/5 de todo o petróleo exportado e que conecta os produtores do Oriente Médio com os principais mercados da Europa, das Américas, mas principalmente Meu Deus. da Ásia, que recebe 80% Lasquei. Ai. do petróleo que passa Mentira. Meu Deus. a China declarou que o Estreito de Hormuz serve ao interesse estratégico de toda a comunidade internacional e que por isso é preciso dar segurança e estabilidade à região. A China ela importa 70% do petróleo que ela consome. Então, o Oriente Médio, mais ou menos a metade do petróleo, ou seja, é um parceiro extremamente poderoso e ele é afetado diretamente pela guerra na questão do Estreito de Hormuz. Em menos de 2 meses, a China viu 2 parceiros estratégicos sob ataque direto dos Estados Unidos. O regime de Nicolás Maduro, na Venezuela, e agora o regime dos Ayatollahs, no Irã. A China está diante de um dilema: buscar novos caminhos econômicos ou aumentar as tensões com os americanos para defender os aliados e seus próprios interesses. A China começou a sentir os efeitos do cenário externo. Ontem, o primeiro-ministro anunciou a nova meta de crescimento anual, que será de 4,5% e 5%. É a primeira vez, desde o início da série histórica, que começou em 1991, que essa meta ficará abaixo dos 5%. Ainda assim, ela está entre as mais robustas comparada às principais economias do mundo. Oi! Meu Deus. Meu, mano. Vocês viram, né? Segunda vez que isso acontece. E que o multilateralismo e o livre comércio estão sendo afetados severamente. Diante desse novo cenário, a China anunciou que vai gastar 7% do produto interno bruto com defesa. É bem mais do que a média da União Europeia, em torno de 2%, ou da Aliança Militar do Ocidente, a OTAN, que no ano passado concordou em aumentar para 5% esses gastos. Por ano, os chineses injetam perto de 300 bilhões de dólares em defesa. E agora, o governo também decidiu investir mais em inteligência artificial. Mas a guerra no Oriente Médio e a dependência do petróleo importado podem atrapalhar os planos de Pequim. Os analistas estimam que a China tem atualmente 900 milhões de barris guardados numa reserva estratégica, o equivalente a cerca de 3 meses de importação. A China está sendo, de alguma maneira, prejudicada pela paralisia econômica da região. Pode parecer paradoxal, mas a China pode ser um bom mediador nesse processo pelo interesse prático. E quem pode sair fortalecida nesse cenário é a Rússia. Hoje, o Kremlin declarou que já aumentou a demanda por petróleo russo e citou gigantes asiáticos como a China e a Índia. O Irã aposta no caos. Amplia os ataques para tentar atingir a economia dos países do Golfo Pérsico. São mísseis que faz uma guerra. Os danos à economia também são uma arma que o Irã tem usado para forçar uma negociação. A ameaça de atirar qualquer embarcação que tentar passar pelos Estados Unidos. Esse site de monitoramento via satélite mostra a concentração de navios petroleiros que não conseguem sair nem entrar no Golfo Pérsico, onde o setor de petróleo e gás é a base da economia. Poucas embarcações se arriscam. Foi o caso dessa, que atravessou o Hormuz fora da faixa de navegação. Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos dependem quase exclusivamente de Hormuz para vender a produção. O diretor do Instituto Brasileiro de Petróleo diz que os oleodutos não dão conta de escoar os milhões de barris que passam pelo estreito por dia e também não são seguros. O oleoduto está tão sujeito a condições de segurança quanto o navio. Eu tô com fome.